Pai, eu oro para que essa palavra gere conversão, salvação. Eu oro para que essa palavra traga revelação e, Pai, por meio dessa palavra nós possamos em fé acessar saúde, acessar cura, acessar crescimento espiritual, acessar provisão divina. Pai, que por meio desta palavra nós possamos viver sem condenação, sem culpa, mas abençoados, felizes, alegres, cheios da Tua presença. Pai, eu repreendo agora toda ação do maligno nas nossas mentes, que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo, e nós sejamos enriquecidos e renovados pela Tua palavra, Pai. Que não haja nenhuma resistência espiritual, mental, emocional, física. Amarramos o poder no inimigo e oramos para que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero falar hoje sobre o sangue que fala. Abrir as nossas Bíblias em Hebreus 12, 24, para você entender o porquê do tema desta mensagem. Hebreus 12, versículo 24, o tema então é o sangue fala. E diz aqui em Hebreus 12, versículo 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, Hebreus está dizendo que o sangue de Jesus, ele fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Nós vamos entender o que o sangue de Abel falava e o que o sangue de Jesus tem para hoje nos dizer. Porque segundo Hebreus está dizendo, o sangue tem uma mensagem. Isso é surpreendente. Mas o sangue de Jesus tem uma mensagem para comunicar para mim e para você. Amém? Primeiramente vamos entender o que o sangue de Abel fala. Quem era Abel? Abel era um dos filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. E diz que um dia eles resolveram prestar um culto para Deus. E como de costume, num culto a Deus, não poderia faltar a oferta. E Caim, ele resolveu pegar do fruto da lavoura, do fruto da plantação, e levar uma oferta para Deus. A lavoura, o trabalho da lavoura na Bíblia sempre está ligado ao esforço próprio. A pessoa na sua própria força querendo agradar a Deus. Foi o que Caim fez. Abel, no entanto, fez o contrário. Diz que ele pegou das primícias do rebanho um animal, imolou esse animal, matou esse animal e apresentou sangue ao Senhor. Neste caso, o sacrifício de Abel representava Jesus, o cordeiro, o sangue de Jesus. Diz que Deus olhou para os dois sacrifícios e Deus recebeu, aceitou o sacrifício de Abel, porque era um sacrifício de sangue, e Deus então rejeitou o sacrifício de Caim. Caim ficou furioso com isso, e cheio de inveja. Diz a Bíblia que Caim, tem toda uma história, não tenho tempo de contá-la, mas que Caim, cheio de inveja, ele foi e matou Abel. Deus então viu tudo aquilo, e lá em Gênesis 4, 9 e 10, não precisa abrir, apenas ouça. O Senhor procurou Caim e disse: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? Agora veja: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então a voz do sangue de Abel clamou e chegou até quem, irmãos? Até Deus. O que o sangue de Abel clamava? O que você imagina que o sangue de Abel clamava? Justiça. Justiça. Eu fui, Abel, o sangue de Abel dizendo: Abel foi assassinado. Então era um clamor de justiça.
era um clamor de vingança. Clamar justiça é ruim, irmãos? Não, não é ruim. Não é errado quando você é injustiçado pedir justiça, não é errado. Mas diz a Bíblia que o sangue de Jesus clama algo superior ao sangue de Abel, porque Abel clamava por justiça e vingança. Agora o sangue de Jesus também foi derramado, e diz Hebreus que esse sangue tem uma voz, esse sangue está clamando algo. Quando Jesus foi ferido na cruz, quando Jesus recebeu uma coroa de espinhos, quando Jesus foi furado do seu lado, quando os cravos traspassaram as mãos e os pés de Jesus, sangue foi também derramado, e a Bíblia diz que esse sangue também tem um clamor. Só que o sangue de Jesus não está clamando nem por justiça, nem por vingança. O sangue de Jesus clama por perdão, misericórdia e graça. Por isso que a mensagem do sangue de Jesus é maior do que a mensagem do sangue de Abel. Por isso que a mensagem do sangue de Jesus é uma mensagem superior. Olha o que diz Hebreus 12, 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Então é a continuação do versículo de Hebreus. Hebreus 12, 24 diz que o sangue de Abel clama, mas o sangue de Jesus clama algo superior. E o que o versículo 25 diz? Não recuse aquilo que o sangue de Jesus está falando. Então nós precisamos ouvir o sangue. Diga, eu preciso ouvir o sangue. E sabe o que o sangue está dizendo? O sangue está dizendo que você é perdoado. O sangue está dizendo que você é justificado. O sangue está dizendo que você, pela fé, é justo. Cristo se fez justo em seu lugar. Então nós precisamos ouvir a mensagem do sangue. Essa mensagem está dizendo que nós já fomos perdoados dos nossos pecados. Algumas pessoas ouvem, principalmente às vezes pessoas mais antigas na igreja, elas ouvem essa mensagem, elas podem pensar: hoje o pastor está pregando uma mensagem evangelística. É para alguém que ainda não converteu, precisa ouvir que os seus pecados foram perdoados. Não, ouvir que os pecados foram perdoados não é só para quem não é crente. Quem é crente precisa também compreender que todos os seus pecados passados já foram perdoados. Sabe, queridos, que às vezes eu tenho ouvido pessoas que chegam até mim com problemas de ansiedade, com problemas depressivos, angustiadas, pessoas querendo tirar a sua própria vida, e depois de conversar alguns minutos e às vezes alguns dias com essas pessoas, eu tenho sempre notado que a maior causa das pessoas viverem, escute, com ansiedade, com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas querendo tirar a vida e não viver mais, a maior causa é que essas pessoas vivem cheias de acusação. Elas acham que Deus não as perdoou. Elas acham que elas não foram perdoadas dos seus pecados. Então experimentar a certeza do perdão dos pecados é a maior bênção que você pode ter na sua vida. A maior alegria, uma das maiores coisas em Deus é você ter essa consciência clara: eu já fui perdoado, não importa o que eu fiz, não importa o que eu fui, não importa o que eu falei, não importa como eu agi, pelo sangue de Jesus eu já fui perdoado. Isso te torna uma pessoa forte, isso te torna uma pessoa inabalável. Amém, queridos? Por quê? Porque uma pessoa que sabe que foi perdoado, ela pode chegar até Deus, e ela pode chegar com ousadia, ela pode chegar com alegria, ela pode chegar com expectativas. Uma pessoa que sabe que foi perdoada, ela não tem nenhuma barreira na sua comunhão com Deus. Amém? Se você está ofendido com alguém, e alguém está ofendido com você, como é que você se aproxima dessa pessoa? Talvez você nem se aproxime, mas se você for tentar um contato, é um contato um tanto quanto amedrontado, é um contato
cheio de dúvidas. Será que essa pessoa vai me ouvir? Será que ela vai dar as costas para mim? Será que ela vai virar a cara para mim? Essa é a realidade de muitos crentes. Muitos crentes estão vivendo o evangelho, mas eles têm dúvidas. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que minha oração? Será que Deus vai me curar mesmo? Será que Jesus vai responder o meu pedido? Afinal de contas, eu tenho feito tantas coisas erradas, eu tenho falhado tanto. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. Não deveria ser, querido, porque diante de Deus não há mais nenhuma dúvida de que nós já fomos perdoados. Por isso, o centro da mensagem do evangelho é o perdão dos pecados. E quando você sabe que foi perdoado, você começa a crescer em fé, porque o perdão dos pecados gera fé em você. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Mas existem outras formas de você crescer em fé também. Ouvir a palavra é importante, amém? A palavra do evangelho. Mas sabe como você cresce em fé? Quando você sabe que os seus pecados já foram perdoados. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Por isso, todas as bênçãos que você precisa, saúde, salvação na sua casa, que Deus abençoe os seus filhos, um emprego, uma porta aberta, irmãos, todas as bênçãos que você precisa, elas vão depender da certeza de que você não tem mais nenhuma dívida para com Deus. Há pessoas que elas acham que estão doentes porque Deus as está castigando. Antigamente, eu não sei se ainda fazem isso, mas antigamente os pais, quando queriam assustar os filhos, o que eles diziam para os filhos? Olha, se você desobedecer, Deus vai te castigar. Então quem tem aí 35, 40 anos ou mais, cresceu com essa mentalidade de que Deus é um Deus castigador. E há pessoas que vivem o tempo todo pensando: eu estou com essa doença porque Deus está me castigando. Eu perdi o emprego, é um castigo de Deus. Isso aconteceu com meu filho, é Deus me castigando, mas ao invés de me castigar, está castigando meu filho, castigando a minha filha, por causa dos meus pecados. Então muitas pessoas se sentem indignas de orar, de pedir coisas boas para Deus, porque elas têm uma consciência acusada. Não deve ser assim. Você precisa ter uma consciência limpa pelo sangue de Jesus, e essa consciência limpa torna você uma pessoa inabalável. O evangelho de Mateus, irmãos, ele conta a história de 4 homens que resolveram pegar um amigo. Esse amigo, ele era paralítico. Isso está lá em Marcos capítulo 2, depois você pode ler. Esse amigo, ele era paralítico e ele também mendigava. Por quê? Pessoa doente, né? Hoje existe assistência social, INSS, bolsas, mas você tem que imaginar que há 2000 anos atrás, uma pessoa enferma, inválida, ela não tinha nenhum apoio, ela dependia de esmolas, ela dependia de alguém que desse os trocados na rua. E lá em Marcos diz que havia um homem paralítico, um homem mendigo, e os amigos dele ouviram falar que Jesus chegaria em um lugar chamado Cafarnaum, que Jesus estaria lá. Na verdade, durante muito tempo Jesus esteve em Cafarnaum, foi uma das suas residências. E esses homens então resolveram pegar o paralítico e levá-lo na sua cama, na sua maca, até Jesus. Porém, quando eles chegaram lá para a reunião, Jesus já estava ensinando, Jesus já estava pregando, e era impossível entrar na casa, estava lotado, estava cheio. Só que eles não queriam perder a viagem. O que eles resolveram fazer? Escute, eles resolveram pegar aquele homem e subi-lo pelo teto. Eles destelharam a casa, eles içaram aquele homem por uma maca, pelo teto, presos em uma maca, e Jesus está, imagina aqui, né, na reunião, a gente está aqui louvando, pregando, e de repente desce uma pessoa aqui de maca. Ia ser uma coisa espetacular, né? Assustadora, ia parar o culto. E foi o que aconteceu.
Quando aquele homem está descendo, estado por 4 amigos, escute, Jesus olha para ele. E sabe o que Jesus diz para ele? Aquele homem foi receber o que, irmãos? O que aquele homem foi receber? Cura. Jesus olhou bem para ele. E Jesus disse: filho, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Você diz glória a Deus porque não é você. Porque você não ia querer ouvir estão perdoados os teus pecados. Você queria ouvir o quê? Seja curado. Sim ou não? Imagina o constrangimento. Imagina você tem que subir de maca, descer lá no meio do maior, meio todo mundo parar a reunião, chegar lá para ouvir, estão perdoados os teus pecados. Não era isso que ele queria ouvir, ele queria ser curado. Mas por que será que Jesus perdoou os pecados dele antes de curá-lo? Por que será? Aí nós temos que voltar para o Antigo Testamento. Escute, e nós precisamos voltar mais especificamente para um texto que eu não vou ler agora, mas que está em Deuteronômio capítulo 28. E lá em Deuteronômio 28 diz que quando alguém pecasse, ela seria cheia de maldições. Lá em Deuteronômio 28 tem uma lista enorme de maldições para todas as pessoas que desobedecessem a Deus, que não servissem a Deus, que não fizessem as coisas minimamente como Deus queria. Elas estariam debaixo de maldição. E basicamente, resumindo todas as maldições, a maldição era tríplice: era a pobreza, a doença e a morte. Aquele homem, das 3 maldições, 2 ele tinha. Ele era um homem pobre e ele era um homem também doente. Ele estava experimentando da maldição da lei. Por isso, escute que aqui tem uma chave espiritual que vai trazer cura sobre você, vai trazer prosperidade sobre a sua vida. Amém, amados? Quando Jesus disse àquele homem: estão perdoados os teus pecados, aquele homem entendeu: se os meus pecados estão perdoados, eu não preciso viver mais paralítico. Se os meus pecados estão perdoados, eu não preciso mais viver mendigando. Quando Jesus disse isso, os religiosos, lá em Marcos 2, eles começaram a fofocar. Eles começaram um falar para o outro: quem é esse cara? Ele acha que pode perdoar pecados. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus tinha uma lógica muito objetiva. Jesus sabia: se esse homem está doente e miserável, é porque ele está debaixo da maldição da lei. Ele se acha um pecador. Mas se eu disser para ele, que ele está perdoado, então eu posso mandar ele levantar, que ele vai levantar e andar. Então a segunda frase de Jesus, sabe qual é? Levanta e anda. E sabe o que aconteceu? Esse homem levantou e andou, nunca mais foi inválido e nunca mais foi miserável e pobre. Ele foi curado e abençoado. Mas por que tudo isso aconteceu, irmãos? Aconteceu porque ele sabia agora que ele não tinha mais uma dívida com Deus. Por isso, querido, o mesmo princípio, escute, se aplica hoje. Eu não sei quais são os seus pensamentos. Eu não sei o que você pensa diariamente. Mas eu creio no poder do Evangelho que nos liberta, nos cura e nos abençoa. E eu tenho dito que o nosso compromisso aqui nessa igreja é pregar o Evangelho de Jesus. Se você quer o Evangelho, aqui é o lugar certo para você ouvir. Nós não temos outra coisa para lhe dar, a não ser o Evangelho. E querido, o princípio é o mesmo. Se você achar que o seu pecado não foi perdoado, você não vai ter fé.
Vai ter dia que você nem vai querer vir no culto, porque você vai estar debaixo de acusação. Vai ter dia que você não vai nem querer orar, porque você vai estar se achando pior. Vai ter dia que você vai estar achando que Deus está brigado com você. Mas se você entender todos os dias que o Senhor já te perdoou, isso vai gerar fé dentro de você, para pedir grandes coisas para Deus. Escute, imagine que você tem uma dívida com o banco, e é uma dívida alta, que você não consegue pagar, só que você precisa de mais dinheiro. Você seria capaz de voltar lá naquele banco e pedir mais empréstimo em dívida e que não pagaram a dívida? Quando você se relaciona com Deus, acreditando que está devendo, tem ousadia, sua fraca, uma pessoa apática, uma pessoa emocional, emocionalmente desequilibrada, porque consciente ou não, você acha: estou devendo algo para Deus, mas quando você sabe, a minha dívida está quitada, aí você pode ir lá no banco pedir um novo empréstimo. Com Deus é a mesma coisa, você sabe, tudo já foi pago, então você se levanta com ousadia e diz: Pai, eu quero mais, eu quero mais, eu quero agora, Senhor, a salvação da minha casa, eu quero agora saúde, eu quero agora um carro, Senhor, eu quero um emprego melhor para os meus filhos, Senhor, eu quero ganhar minha família para Jesus. Você faz isso com ousadia. Por quê? Porque você sabe, tudo já foi perdoado. Diga amém. Mas, queridos, o perdão dos pecados, além de gerar fé, ele também gera amor no seu coração. Aleluia. Sabe por quê? Escute. Jesus certa vez ele disse que aquele que é mais perdoado, ele ama mais. Eu vou ler isso. Muitas pessoas não sabem, mas Jesus ele disse que quanto mais uma pessoa é perdoada, mais vai amar ao Senhor. Vamos ler em Lucas 7:36. Lucas 7:36, é um texto um pouco extenso, mas é necessário lermos para você entender tudo que eu quero comunicar para você. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, vai escutando aí, uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enche um perfume, um unguento sobre Jesus. E essa mulher começa a chorar copiosamente, e ela vai regando os pés de Jesus, o perfume na cabeça, as lágrimas nos pés, e ela vai enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. Eu nunca vi uma cena como essa. É extravagância total, é um absurdo o que essa mulher faz. E diz que além do que, ela beijava os pés de Jesus e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, falando de Jesus, quem convidou ele para ir lá, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é o que, irmãos? Pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, quer dizer, o homem só pensou, e Jesus, profeta, já foi lá e já falou o que ele estava pensando. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor, aí Jesus vai contar uma historinha para ele. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Qual deles, portanto, amará mais? É simples, né? A resposta é uma questão matemática. Tinha um que devia 500 mil e o outro devia 500 reais. O homem foi lá e perdoou o que devia 500 mil e perdoou o que devia 500 reais. Qual dos dois vai ser mais grato e vai amar mais esse homem? O de 500 mil ou de 500 reais? Com certeza de 500 mil. E foi isso que aconteceu. Aí Jesus diz para ele, deixa eu voltar aqui, eu parei no 42, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo? Jesus falando para Simão. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Jesus disse a respeito da mulher, porque ela muito, o que, irmãos? Amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Eu queria que você avaliasse, qual o tamanho do seu amor para com Deus? Pouco, médio ou muito? Eu nem vou dizer o nenhum. Jesus está dizendo que é fácil a gente entender essa coisa de amar a Deus. Quem muito foi perdoado ama mais. Quem acha que não foi perdoado, não ama. Então, quer saber se você ama muito o Senhor? É você saber, caramba, eu fui perdoado demais. Eu fui muito perdoado. É isso que Jesus disse. 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, queridos, nessa parte final da mensagem, eu gostaria que você compreendesse que Jesus, ele está dizendo que o seu amor depende do quanto você foi perdoado. A verdade é que todos nós aqui fomos muito perdoados, só que nós esquecemos disso. Tem gente que esquece o que ele era, o que ele foi. Tem gente que esquece o seu pecado. Tem gente que não tem consciência do tamanho do perdão que recebeu. E esse é um grande problema de muitos crentes, é que eles estão na igreja e eles acham que eles são muito bonzinhos. E quem se acha muito bonzinho vai amar muito pouquinho o Senhor. Não, irmãos, em nós não havia nenhuma bondade. Um homem precisou morrer em nosso lugar. Um homem precisou levar na cruz os nossos pecados. Embora hoje todos os nossos pecados já foram perdoados, nós tínhamos pecados e não eram poucos, eram muitos. Muitos. Por isso que a igreja não é um lugar para gente muito justa. Não é um lugar para gente muito certinha. A igreja não é um lugar para gente muito santa. Por quê? Porque a igreja é um lugar de gente que era pecador e pecadora. A igreja é lugar para gente assim. Gente que olha para trás e diz, Deus, eu só tenho que te agradecer, você me perdoou de tudo aquilo. Uma vez alguém diz, eu não vou para a igreja, porque a igreja é um lugar de ex. E é verdade, a igreja é um lugar de ex. É ex-drogado, é ex-alcoólatra, é ex-adúltero, é ex-religioso, é ex-rebelde. A igreja é um lugar de ex e vai continuar sendo.
E eu oro toda semana para que se converta um monte de gente e vire ex-bandido, ex-ladrão, ex-drogado, ex-violento, ex-alcoólatra, porque são esses que vão amar intensamente o Senhor. Agora tem gente que olha para a sua vida e pensa assim: não, eu estou aqui nessa igreja, mas assim, na verdade eu nem precisava estar, porque eu sou muito bom. Eu sou um bom cidadão, tenho um bom caráter, pago minhas contas. Não entende que é pecador. É o Simão. O Simão estava lá servindo Jesus e ele não se via pecador. Por isso, escute, irmãos, Simão tratou Jesus indiferente. Quando Jesus chegou lá na casa de Simão, era um costume habitual que o convidado para uma casa, ele deveria receber um beijo e ter os seus pés lavados. Jesus disse: você me trouxe na sua casa, você não me deu um ósculo, você não me deu um beijo e você não lavou os meus pés. Era o mínimo. Veja que Simão era indiferente com Jesus. Mas pastor, ele chamou Jesus para jantar na casa dele, chamou, mas tratou Jesus indiferentemente. Mas essa mulher não. Essa mulher já havia sido perdoada. Aqui não há o nome dela, provavelmente ou era Maria Madalena, alguns teólogos dizem que era Maria Madalena, ou era aquela mulher de João 8, que você deve lembrar que ela foi pega em adultério e trouxeram ela para ser apedrejada. E aí Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Era uma dessas duas mulheres. E o senso dela de ter sido perdoada por Jesus, o senso dela de olhar para aquilo que ela era, fez ela ser uma mulher extravagante na adoração, que amava o Senhor intensamente. E escute, que não mediu esforços para servir ao Senhor. Porque tem gente que para vir no culto é uma marra, é uma briga, é uma dificuldade. Tem gente que para cantar um louvor é uma briga. Tem gente que para dar uma oferta é uma briga, é um parto. Para dar um dízimo é um parto. A pessoa tem que ser convencida, esclarecida, entendida. Está na igreja há 10 anos, ela não entendeu ainda. Por quê? Porque ela não entendeu os seus pecados. Ela não entendeu o que Jesus fez na sua vida. Ela não entendeu o amor de Deus. Uma pessoa que se viu no passado pecadora e se vê hoje perdoada, ela vai amar Jesus, como diz aí fora, até debaixo d'água. E para ela nada é difícil, para ela nada é complicado, para ela tudo é uma alegria, para ela é tudo um desfrute, porque ela olha para a sua vida e diz: puxa, Jesus fez tanto por mim. Eu não sei, irmãos, às vezes eu fico pensando: o que seria da minha vida se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus? Onde eu estaria hoje? Será que eu teria uma família? Será que eu teria filhos? Se eu tivesse não entregado a minha vida a Jesus, eu fico pensando o bairro que eu morava, as pessoas que eu conhecia. Será que eu estaria hoje vivo? Será que eu seria um drogado, um alcoólatra, um bandido? Porque o lugar que eu vivi na minha infância era um lugar de muitos dos meus amigos, hoje não existem mais, morreram, estão na cadeia. Mas Jesus entrou na minha vida, e eu preciso agradecer a Ele todo dia. Aleluia. Por isso nada para mim é difícil, por isso nada para mim é um peso. Vim aqui pregar, ser pastor, fazer a obra de Deus, orar pelas pessoas, atender as pessoas, não é difícil. Isso para mim é alegria. Mas não é alegria porque é um trabalho, não é alegria porque é uma profissão. Eu não escolhi ser pastor, Deus escolheu. É uma alegria porque eu olho lá para trás e digo: puxa, como Jesus me perdoou. Entenda isso. Vai virar uma chave na sua mente. Você não vai mais ficar achando: tá, essa igreja aqui fala para vir no culto, essa igreja pede oferta, essa igreja pede isso, essa igreja pede aquilo, essa igreja cobra de mim isso. Isso vai mudar na sua mente. É só você entender tudo que Jesus fez por você. Quem é muito perdoado se torna extravagante na adoração a Jesus. Quem é perdoado se entrega.
Agora, quem não é perdoado, quem não tem a clareza que foi perdoado, é como Simão, não dá beijo em Jesus, não se lança aos pés de Jesus. Essa mulher não se cansava, porque ela tinha essa consciência do que ela recebeu do Senhor. À medida que nós vamos olhando o que Jesus fez por nós, nós vamos crescendo em compromisso. Falar, eu quero estar na oração, eu quero estar na vigília, eu quero hoje no culto. Para mim não tem barreira, eu quero entregar, eu quero doar, eu quero ofertar, eu quero servir a Jesus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero trazer os meus amigos. Nada disso é uma obrigação, tudo isso se torna alegria, paixão, satisfação. Por quê? Eu vi o que Jesus fez comigo. Aleluia. Então, querido, se você não teve consciência ainda do seu perdão, ore por isso. Eu oro todos os dias, eu digo, Senhor, não deixa eu esquecer que eu fui perdoado. Não deixa eu esquecer. Você vai, pastor, eu estou na igreja desde que meu pai e minha mãe me traziam. Eu estou na igreja desde criança. E você acha que não teve pecado por causa disso? Os filhos dos crentes pecam como os filhos dos ímpios. Da mesma forma. E todos eles e todos nós precisamos ter consciência. Nós éramos pecadores, mas todo aquele pecado foi colocado num homem. A minha culpa foi colocada num homem. Quem era para morrer era ele, mas Jesus, quem era para morrer era eu, mas ele morreu em meu lugar. Você não permitiria que pegasse um filho seu e nem que fosse preso em lugar de um bandido? Você jamais aceitaria que um filho seu pagasse por algo que não fez, em nome de uma outra pessoa? Deus, por amor a você, colocou o filho dele na cruz, para perdoar todos os nossos pecados. Deus colocou Jesus em nosso lugar, para nos perdoar. E esse que olha para a sua vida e sabe quão perdoado ele foi, ele vai servir a Deus de todo o coração. Ele vai viver para o Senhor. Então é muito difícil quando há pessoas que não sabem que foram perdoadas. Há muito difícil pessoas que não entendem que tinham pecados. São os fariseus desse século. São pessoas que se acham justas e santas aos seus próprios olhos. Não, nós precisamos de luz, entender, puxa, como eu pequei, mas Jesus perdoou tudo isso, e eu posso hoje servir a Deus de todo o coração. Aleluia, querido. Essa é a mensagem do sangue. É isso que o sangue de Jesus está comunicando para nós hoje. Você já foi perdoado dos seus muitos pecados. Eu e você já fomos perdoados. Éramos pecadores, mas o sangue veio e trouxe sobre nós misericórdia, perdão e graça. Por isso hoje eu posso com ousadia estar diante de Deus, sem medo, sem culpa. Eu posso com ousadia servir a Jesus. Eu anseio o dia do culto, eu anseio o meu devocional, eu anseio a adoração da igreja, eu anseio a reunião da célula. Sabe por quê? Porque eu quero mais e mais de Jesus. Eu sou como esta mulher, fui tão perdoado que eu quero entregar tudo para Jesus, eu quero dar tudo para Jesus. Porque quem foi muito perdoado vai amar mais e mais. Aleluia. Hoje eu ouço muitas pessoas, eu quero terminar com isso. Hoje eu ouço muitas pessoas dizendo: a pessoa perdeu o primeiro amor, a pessoa está desanimada, a pessoa perdeu aquela paixão por Jesus, está fria. E alguns usam os termos bíblicos, né? Deixou o primeiro amor, desviou, afastou, e etc, está desigrejado. Mas irmãos, o simples remédio para isso, para que você jamais deixe isso entrar no seu coração, para que você jamais seja levado pela frieza ou pela apatia, o remédio para isso é você lembrar todos os dias
Obrigado, Senhor, eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque você me perdoou dos meus pecados, das minhas mazelas, dos meus erros. Às vezes a gente pensa muito no perdão, como assim? Perdoado foi quem era usuário, perdoado era quem era adúltero, perdoado. Não. O pior pecado é a justiça própria, é achar-se santo diante dos homens, é achar-se que não, sem pecado. Esse é o pior pecado, é achar-se que a sua bondade pode trazer a bênção de Deus para você. Éramos pecadores, mas o sangue de Jesus nos lavou e purificou. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você e dizer que você pode ser livre hoje de qualquer tipo de condenação. Hoje você veio aqui ouvir o Evangelho que está dizendo: os seus pecados já foram perdoados. Tenha ousadia para receber cura, tenha ousadia para receber libertação, tenha ousadia para receber prosperidade, tenha ousadia para receber alegria, tenha ousadia para estar diante do Senhor. Levante as mãos. Você pode louvar o Senhor, adorar o Senhor com uma, duas palavras, como aquela mulher fez. Senhor, dá-nos consciência do que éramos, para que sejamos hoje entregues, para que sejamos hoje intensos. Senhor, a tua palavra diz que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, se você crê que foi muito perdoado, agora é hora de você expressar seu amor a Jesus. Se você crê, puxa, Jesus me perdoou, Jesus me lavou, Jesus fez tanta coisa na minha vida,